Leitura Bíblica Anual de número 131, do dia 6/7, 6 de junho. Em continuação, o reino dividido entre Israel e Judá. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 19, do versículo 8 ao 11. Vai falar para nós sobre Josafá restaura a ordem na adoração. Também em Jerusalém nomeou Josafá alguns dos levitas, dos sacerdotes e dos chefes de famílias israelitas, para julgarem questões da lei do Senhor e resolverem pendência dos habitantes. Deu-lhes as seguintes ordens: vocês devem servir com fidelidade e com o coração íntegro, no temor do Senhor. Em cada causa que chegar a vocês da parte dos seus irmãos israelitas das outras cidades, seja de derramamento de sangue, sejam questões referentes à lei, aos mandamentos, aos decretos ou às ordenanças, vocês deverão adverti-los de que não pequem contra o Senhor. Caso contrário, a ira dele virá sobre vocês e sobre eles. Façam assim e vocês não pecarão. Amarias, o sumo sacerdote, estará com vocês para decidir qualquer questão relacionada com o Senhor. Zebadias, filho de Ismael, líder da tribo de Judá, estará com vocês para decidir qualquer questão civil, e os levitas atuarão como oficiais diante de vocês. Cumpram seus deveres com coragem e esteja o Senhor com aqueles que agirem corretamente. Essa passagem tem uma possível localização no Salmo de número 82. Agora, 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 até o 13. Vai falar para nós sobre vitória sobre Moabe e Amon, e Judá é invadido, e a oração do rei. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo? Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão. Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirá e nos salvará. Mas agora aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram.
Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança? Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os decolo, estavam ali em pé diante do Senhor. Em continuação, Salmo 83, do versículo 1 ao 18, é uma canção e um salmo da família de Asaf. O salmista suplica a Deus que o livre. Ó Deus, não estejas em silêncio, não te cales, nem te aquietes, ó Deus, porque eis que teus inimigos fazem tumulto, e os que te odeiam levantaram a cabeça. Tomaram astuto conselho contra o teu povo, e consultaram contra os teus escondidos. Disseram, vinde e desarraiguemo-los, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Porque consultaram juntos e unânimes, eles se unem contra ti. As tendas de Edom e dos ismaelitas, de Moabe e dos agarenos, de Gibal e de Amon e de Amaleque, a Filistia, com os moradores de Tiro. Também a Assíria se ajuntou com eles, foram ajudar aos filhos de Ló. Faze-lhes como os midianitas, como a Cisera, como a Jabina, ribeira de Quizon, os quais pereceram em Endor. Tornaram-se como estrume para a terra. Faze os teus nobres como a Oreb, e como a Zeeb e a todos os seus príncipes, como a Zebá e como Zamuna, que disseram, tomemos para nós as casas de Deus em possessão. Deus meu, faze-os como um tufão, como a aresta diante do vento, como o fogo que queima um bosque e como a chama que incendeia as montanhas. Assim os persegue com a tua tempestade e os assombra com o teu redemoinho. Encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. Confundam-se e assombre-se perpetuamente, envergonhem-se e pereçam, para que saibam que tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Segunda Crônicas, capítulo 20, do versículo 14 ao 19, vai falar sobre Deus responde por meio de Jaaziel. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse, escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor, não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz. E vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem, pois saiam para enfrentá-los amanhã. E o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se, rosto em terra,
E todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Salmo 46, do versículo 1 até o 11. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, porque não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se agitam, os reinos se abalam, e ele ergue a sua voz e a terra derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, vejam as obras do Senhor, seus feitos, estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e corta a lança e destrói os escudos com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Segunda Crônicas, capítulo 20, o versículo 20 e o 21, vai falar louvor no campo de batalha. De madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escuta-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Essa história tem uma possível localização no Salmo de número 47. Segunda Crônicas, capítulo 20, do versículo 22 ao 26. Vai falar sobre o inimigo é destruído. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram-os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eles eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado de Vale de Beraca. E essa história tem uma possível localização no Salmo de número 46 e o 115. Agora, 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 27 ao 28, vai falar sobre
alegria pela vitória. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchia de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. Salmo de número 48, do versículo 1 até o versículo 14. É um cântico dos coraitas. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e majestoso. É a alegria de toda a terra, como as alturas de Zafon é o monte Sião, a cidade do grande rei. Nas suas cidadelas, Deus se revela como sua proteção. Vejam, os reis somaram forças e juntos avançaram contra ela. Quando a viram, ficaram atônitos, fugiram aterrorizados. Ali mesmo o pavor os dominou, contorceram-se como a mulher no parto. Foste como o vento oriental, quando destruiu os navios de Tarsis. Como já temos ouvido, agora também temos visto, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus, Deus a preserva firme para sempre. No teu templo, ó Deus, meditamos em teu amor leal, como o teu nome, ó Deus. O teu louvor alcança os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. O monte Sião se alegra, as cidades de Judá exultam por causa das tuas decisões justas. Percorram Sião, contornando-a, contem as suas torres, observem bem as suas muralhas. Examinem as suas cidadelas, para que vocês falem à próxima geração que este Deus é o nosso Deus para todo o sempre. Ele será o nosso guia até o fim. Segunda Crônicas, capítulo 20, do versículo 29 e o 30, vai falar sobre a vitória, causa medo às nações. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Esse fundo histórico tem a possível localização no Salmo 66. 1 Reis, capítulo 22, do versículo 51 e o 53. Vai falar sobre Acasias e uma vida de pecado. Acasias, filho de Acabe, tornou-se o rei de Israel em Samaria no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova, pois andou nos caminhos de seu pai e de sua mãe e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Prestou culto a Baal e o adorou, provocando assim a ira do Senhor, o Deus de Israel, como seu pai tinha feito. 2 Reis, capítulo 3, versículo 4 e o 5 vai falar sobre a rebelião de Moabe. Ora, Messa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos e pagava como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas, depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei em Israel, o rei de Israel. 2 Reis, capítulo 1, versículo 1, vai falar sobre: depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel.
Segunda Reis, capítulo 1, o versículo 2 vai falar sobre o rei adoece. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Em continuação, vamos ter agora uma breve aliança entre Israel e Judá. Lembrando que esse período de leitura é sobre o reino dividido. Nesse momento, eles vão fazer uma breve aliança. Segunda Crônicas, capítulo 20, do versículo 35 ao 37, vai nos dizer assim: posteriormente, Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias, rei de Israel, que tinha vida ímpia. Era um tratado para a construção de navios mercantes. Depois de serem construídos os navios em Ezion-Geber, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim os navios naufragaram e não se pôde cumprir o tratado comercial. Segunda Reis, Primeira Reis, capítulo 22, o versículo 44 até o 49. 44, 47, 48 e 49. Josafá teve paz com o rei de Israel. Ora, na época não havia rei em Edom, mas sim um governador nomeado. Josafá construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Ofir, mas nunca o trouxeram, pois eles naufragaram em Ezion-Geber. Naquela ocasião, Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: os meus marinheiros poderão navegar com os teus, mas Josafá recusou. Segunda Reis, capítulo 1, versículo 3 até o 16, vai falar sobre Elias pede que caia fogo do céu. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebub? Você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Elias foi embora. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou: por que vocês voltaram? Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse: voltem ao rei que os enviou e digam-lhe: assim diz o Senhor: acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. O rei lhes perguntou como era o homem que os encontrou e lhes disse isso. Eles responderam: ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. O rei concluiu: era o tesbita Elias. Em seguida, mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina. Ele disse: homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Elias respondeu ao oficial: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados. E ele disse a Elias: homem de Deus, o rei ordena que tu desças imediatamente. Respondeu Elias: se eu sou homem de Deus,
que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. De novo, o fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial e os seus soldados. Então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. O oficial subiu o monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou: Homem de Deus, tem consideração por minha vida e pela vida desses 50 soldados teus servos? Sei que desceu o fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados. Mas agora, tem consideração por minha vida. O anjo do Senhor disse a Elias: Acompanhe-o, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Ao chegar, disse ao rei: Assim diz o Senhor: Acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. Para finalizar, 2 Reis capítulo 1, o versículo 18 e o 17 vai falar sobre a morte de Acasias. Os demais acontecimentos do reinado de Acasias e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. E Acasias morreu, conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Como não tinha filhos, Jorão foi o seu sucessor no 2º ano do reinado de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Amém. Até a próxima leitura.